Descobri que estava grávida na semana passada. Eu e o Bradley estávamos juntos há quase 3 anos, e embora não estivéssemos tentando, já havíamos conversado sobre filhos. Ele sempre dizia que queria tê-los algum dia. Eu estava nervosa para contar a ele, porque tivemos alguns momentos difíceis ultimamente. Ele andava distante, trabalhando até tarde e agindo de forma estranha com relação ao dinheiro. Achei que talvez um bebê nos aproximasse. Comprei um teste na hora do almoço e fiz no banheiro do escritório. 2 linhas, definitivamente grávida. Decidi sair do trabalho mais cedo e surpreendê-lo. Ele trabalha de casa às quintas-feiras. Eu estava tão empolgada que quase o liguei enquanto dirigia, mas queria ver a expressão dele. O nosso complexo de apartamentos tem uma disposição estranha, onde é possível ver nossa sala de estar pelas janelas do estacionamento. Vi Bradley sentado no sofá com o laptop aberto. Eu estava prestes a chamar, quando percebi que ele estava no facetime. Fiquei ali parada por um segundo assistindo. Ele estava conversando com a Tracy, sua ex antes de nós nos conhecermos. Eles terminaram há uns 4 anos e ele sempre dizia que ela era louca e controladora. Ele me disse que não conversavam mais, mas eu pude ver o rosto dela na tela. Não consegui ouvir o que estavam dizendo, mas os dois estavam rindo. Não sei porquê, mas eu congelei. Não entrei, ao invés disso, voltei para o meu carro e liguei para ele, dizendo que estava saindo mais cedo do trabalho e que chegaria em 20 minutos. Ele parecia estranho e disse que estava no meio de uma ligação de trabalho. Eu rodei a quadra e estacionei na rua lateral. Então, me esgueirei de volta e fiquei embaixo da janela da nossa sala de estar. Sei o quanto isso soa louco, mas algo não estava certo. Foi quando ouvi. Bradley ainda estava conversando com a Tracy. Ele estava dizendo a ela como as coisas estavam ficando sérias comigo e como eu estava pressionando ele sobre casamento. Eu nem estava fazendo isso, havíamos conversado sobre isso uma vez, uns 6 meses atrás. Tracy perguntou algo que eu não consegui ouvir e então Bradley disse: "Ela é tão estúpida e desesperada, acredita em tudo que eu digo. Eu só estou usando ela pelo dinheiro dela até você me aceitar de volta. Ela é patética, realmente acha que vamos nos casar." Os dois riram. Eu tenho sustentado a nossa vida desde que Bradley perdeu o emprego no ano passado. Ele dizia que estava trabalhando como freelancer, mas o dinheiro estava apertado. Eu pagava tudo, aluguel, comida, o pagamento do carro dele, até a viagem que fizemos para ver os pais dele. Tracy disse algo mais e Bradley respondeu: "Sim, querida, eu sei. Só mais alguns meses e eu terei o suficiente guardado." Ela não faz ideia, estou guardando dinheiro. Ela acha que estou quebrado. Eu queria gritar ou vomitar, ou ambos. 3 anos da minha vida com essa pessoa que estava apenas me usando, e eu estava grávida do filho dele. Não sei como, mas consegui me controlar. Voltei para o meu carro, dirigi por mais 15 minutos e então voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Fingi estar feliz em vê-lo, beijei-o, perguntei sobre o dia dele. Ele mentiu na minha cara dizendo que estava em uma ligação de trabalho, que estava estressado com o prazo. Perguntou por que eu estava em casa mais cedo e eu disse que não estava me sentindo bem, o que não era mentira, eu me sentia mal no estômago. Não contei a ele sobre a gravidez. Naquela noite ele agiu normalmente. Pedimos comida para levar, eu paguei, claro. Esta manhã, eu verifiquei as nossas contas bancárias. No último ano, eu gastei mais de $45.000 nos sustentando. Ele não contribuiu com nada. Eu verifiquei o telefone dele enquanto ele estava no chuveiro. Centenas de mensagens com a Tracy. Eles estavam planejando para ele se mudar de volta para a cidade dela. Ele estava enviando dinheiro para ela, o meu dinheiro. Encontrei uma conta secreta onde ele estava guardando quase $30.000, dinheiro que ele me disse que estava usando para as contas ou para cursos de treinamento. Havia até capturas de tela de conversas com meus amigos, onde ele tentava obter informações sobre as minhas finanças, perguntando se eu havia mencionado algum bônus ou aumento que viria, como se estivesse me estudando, planejando como extrair o máximo de valor. Encontrei mensagens em que ele reclamava sobre como eu era chata na cama, como ele não via a hora de estar com a Tracy novamente, como ele estava comigo apenas pela segurança financeira enquanto ele se ajeitava. Havia até fotos íntimas que eles se enviavam enquanto eu estava no trabalho, pagando as nossas contas. Eu queria confrontá-lo ali mesmo, gritar com ele, jogar as coisas dele pela janela, contar que eu sabia de tudo, contar sobre o bebê que ele nunca vai conhecer, mas algo me impediu. Percebi que se eu mostrasse as minhas cartas agora, ele simplesmente iria embora, levar meu dinheiro e voltar para a Tracy. Eles ririam de como eu era estúpida, como eu caí em tudo, como eu nunca vi isso vindo. Pior ainda, ele poderia tentar ficar pelo bebê, fingir que estava arrependido, me drenar por mais 18 anos de pensão alimentícia. Não, eu precisava de um plano. Bradley acha que sou um capacho, acha que pode me usar e me descartar quando terminar, acha que sou burra demais para ver através das mentiras dele, acha que eu vou apenas chorar e implorar para ele ficar quando ele eventualmente for embora. Ele não tem ideia do que sou capaz. Atualização. Primeiramente, muito obrigada a todos pelo apoio e conselhos no meu último post. Eu não estava esperando milhares de comentários e mensagens.
vocês são incríveis. Passei os 2 dias seguintes em um turbilhão, andando pelo nosso apartamento como um fantasma, enquanto minha mente corria. Bradley não percebeu nada de diferente, estava ocupado demais mandando mensagens para Tracy quando achava que eu não estava olhando. Ocupado demais planejando o futuro deles com o meu dinheiro. O dinheiro que eu trabalhei 60 horas por semana enquanto ele ficava sentado no nosso sofá, se candidatando a empregos e fazendo contatos. A primeira coisa que eu fiz foi proteger o que restava. Fui ao banco durante o almoço. Abri uma nova conta em um banco completamente diferente. Transfira a maior parte do meu salário para lá, deixando apenas o suficiente na nossa conta conjunta para evitar suspeitas. Mudei todas as minhas senhas e configurei notificações para qualquer retirada superior a $100. Então comecei a documentar tudo, capturas de tela das mensagens deles, fotos dos extratos da conta secreta, gravações das chamadas dele com a Tracy, quando fingi estar no chuveiro. Até encontrei recibos de presentes que ele comprou para ela usando o meu cartão de crédito, bolsas de grife e joias, enquanto eu comprava cereais de marca própria para economizar dinheiro. O tempo todo eu pensava no bebê crescendo dentro de mim, enquanto esse parasita me drenava. Toda vez que me sentia enjoada ou cansada, lembrava a mim mesma que não era só por mim que estava fazendo isso, agora eu tinha outra pessoa para proteger. Foi então que liguei para minha amiga mais velha, Freya. Nos conhecemos desde o jardim de infância. Não contei tudo para ela pelo telefone, apenas que eu e o Bradley estávamos tendo sérios problemas e que eu talvez precisasse de um lugar para ficar. Ela não hesitou e disse que o quarto extra dela seria meu sempre que precisasse. Depois, liguei para o meu irmão, Sam. Ele sempre foi protetor e sabia que se eu contasse tudo a ele imediatamente, ele apareceria pronto para matar o Bradley. Em vez disso, só pedi se ele poderia ajudar a levar algumas coisas para o depósito. Ele concordou em trazer a caminhonete dele no final de semana. O Bradley estava ficando desconfiado, continuava perguntando por que eu estava agindo de forma estranha e distante. A audácia desse homem, passando 3 anos mentindo na minha cara, roubando meu dinheiro, zombando de mim para e ele achava que eu estava agindo estranho por 2 dias. Eu queria rir na cara dele, mas em vez disso, culpei o estresse do trabalho e as cólicas menstruais. Ele imediatamente perdeu o interesse, nunca se importou com os meus problemas, a não ser que afetassem ele. Na sexta-feira à noite disse que sairia com amigos do trabalho. Ele parecia aliviado por ter o apartamento só para ele. Provavelmente mal podia esperar para fazer facetime com a Tracy, sem ter que sussurrar. Em vez de sair, fiquei no meu carro no estacionamento do prédio com o meu laptop, usando o Wi-Fi do complexo para monitorar a nossa câmera de segurança. Nós a instalamos no ano passado, depois de uma invasão no apartamento ao lado. O Bradley havia esquecido que ela existia porque nunca se importou com nada relacionado à segurança ou manutenção da casa, tudo isso era comigo. 20 minutos depois de eu sair, ele estava no sofá com o telefone apoiado, conversando e rindo com a Tracy. Aumentei o volume no meu laptop. O Bradley estava dizendo que estava preocupado, que eu suspeitava de algo. A voz da Tracy veio através do telefone, fina, mas clara, dizendo para ele seguir com o plano. Faltavam 3 semanas e ele teria o bônus, então poderia voltar para ela. O meu sangue ferveu, o meu bônus trimestral, aquele que eu trabalhei até a exaustão para conseguir, aquele que finalmente pagaria os meus empréstimos estudantis. Ele estava esperando por isso. O Bradley reclamou que sentia falta dela, disse que estava difícil fingir comigo, que eu estava tão grudentinha ultimamente. Grudentinha eu mal toquei nos últimos meses, porque ele estava sempre cansado demais ou estressado com o trabalho, um trabalho que ele nem estava fazendo. Eles conversaram por mais de 1 hora, planejando viagens que fariam com o meu dinheiro, zombando de como eu era estúpida. Tracy até sugeriu que ele deveria me fazer comprar um novo laptop para ele antes de sair, como um presente de despedida. Eles riram muito disso. Quando ele não estava olhando, algo frio e calculista passou pelo rosto da Tracy, algo que me fez pensar se ela também estava jogando com ele, mas logo desapareceu, substituído pelo sorriso meigo que ela sempre usava quando ele olhava para a tela. Eu tinha o suficiente, mais do que o suficiente tempo para agir. No sábado de manhã, disse ao Bradley que precisava ir ao escritório por algumas horas. Em vez disso, fui ver um advogado. A Angelina havia ajudado uma colega de trabalho com um divórcio difícil no ano passado. Ela me ouviu sem julgamento enquanto eu explicava tudo, o roubo, a enganação, a gravidez que eu não havia contado. A Angelina disse que financeiramente tínhamos um caso forte de fraude, ele distorceu suas intenções para garantir apoio financeiro. As mensagens provavam a premeditação. Nós poderíamos possivelmente recuperar o dinheiro que ele havia economizado, embora isso levasse tempo. Quando perguntei sobre o bebê, ela disse gentilmente que legalmente eu não era obrigada a contar a ele durante a gravidez. Após o nascimento, ele poderia pedir paternidade e visitas, mas dadas as circunstâncias, poderíamos limitar o envolvimento dele. Concordei, anotando tudo no meu telefone.
Nós discutimos ordens de restrição, mudar as fechaduras e removê-lo do contrato do nosso apartamento. Paguei a consulta com o dinheiro da minha nova conta. Naquela tarde, o Sam veio com a caminhonete dele como planejado. O Bradley parecia confuso quando começamos a carregar caixas. Eu disse animada que estávamos apenas reorganizando, como eu mencionei, e que essas coisas iriam para o depósito para liberar mais espaço. O que o Bradley não sabia era que as caixas continham todos os meus documentos importantes, itens familiares insubstituíveis e qualquer coisa de valor que fosse só minha. Enquanto ele assistia a TV, o Sam me ajudou a carregar as joias da minha avó, a certidão de nascimento, diplomas e álbuns de fotos para a caminhonete dele, coisas que o Bradley não poderia vender ou destruir. Quando tudo explodiu, o Sam percebeu que algo estava errado, ele me olhava o tempo todo, mas respeitou o fato de que eu não estava pronta para falar. Quando ele estava saindo, me deu um abraço apertado e sussurrou que fosse o que fosse, eu não estava sozinha. Eu quase desmoronei ali, quase contei tudo a ele, mas não estava pronta. Na manhã de domingo fui almoçar com a Freya, mas na verdade encontrei o gerente do meu banco. Eu tinha provas das fraudes do Bradley, mensagens que diziam explicitamente que ele estava me usando por dinheiro enquanto planejava me deixar. O gerente sinalizou minhas contas para maior segurança e ajudou a contestar várias transferências grandes que o Bradley fez, alegando que eram para nossas despesas. Quando cheguei em casa, o Bradley ainda estava na cama, com o telefone apertado no peito. Mesmo enquanto dormia, eu peguei o telefone dele cuidadosamente, já sabendo a senha dele, o meu aniversário. Que pensamento tão carinhoso. Havia novas mensagens da Tracy sobre checar voos, dizendo que assim que ele recebesse o meu bônus, eles poderiam reservar para o dia 18, que eu nunca saberia o que me atingiria. Ainda não conseguia acreditar que eu não havia checado as contas. Tirei capturas de tela e enviei para mim mesma e para Angelina. Depois substituí o telefone exatamente como o encontrei. Na segunda-feira, liguei para o trabalho dizendo que estava doente, esperei até o Bradley sair para o evento de networking, Café com a Tracy, segundo o compartilhamento de localização dele, e retirei $25.000 da nossa poupança conjunta. Não tudo, o suficiente para não alertá-lo imediatamente, mas o suficiente. Transferi para minha nova conta segura. Quando ele chegou em casa naquela noite, estava praticamente radiante, tentava me beijar, ser afetuoso. Eu segurei tudo para não gritar na cara dele, para não contar que eu sabia. Ele passou a tarde inteira planejando nosso término com a mulher que ele realmente amava. Em vez disso, sorri e perguntei sobre o dia dele, ouvi suas mentiras elaboradas sobre contatos na indústria e possíveis oportunidades de emprego. Mencionei que tinha boas notícias, lembrei-o de como eu vinha economizando para nós, para possivelmente comprar uma casa. Seus olhos brilharam com ganância descarada. Ele havia esquecido dessas economias, estava tão focado no meu bônus iminente. Continuei dizendo que achava que finalmente estávamos em posição de começar a procurar, que eu já havia sido pré-aprovada para um financiamento. Bradley ficou tão animado que me deu um abraço, provavelmente calculando quanto mais ele poderia me espremer antes de desaparecer. Ele sugeriu que celebrássemos. Concordei, dizendo que faria uma reserva em um lugar especial. Naquele fim de semana, ele estava tão empolgado com mais dinheiro potencial que não percebeu eu arrumando uma mala pequena enquanto ele tomava banho. Não questionou porque eu de repente precisava trabalhar até mais tarde. À noite dirigi direto para o apartamento da Freya e finalmente desabei. Contei tudo a ela, mostrei as provas. Vi o rosto dela se transformar de choque para raiva e finalmente em determinação feroz. Passei a noite no quarto de hóspedes dela com o telefone desligado, deixando Bradley se preocupar pela primeira vez, deixando-o se perguntar onde eu estava, o que eu estava fazendo, uma pequena amostra do que estava por vir. Na manhã seguinte, eu tinha 6 chamadas perdidas e uma dúzia de mensagens cada vez mais desesperadas. Respondi com uma mensagem descontraída dizendo que tinha adormecido na casa da Freya depois da noite das garotas. Pedi desculpas por tê-lo preocupado. Disse que voltaria para casa depois do trabalho. No escritório encontrei meu chefe, Dave, expliquei que estava passando por algo pessoal e talvez precisasse de horários flexíveis por algumas semanas. Não dei detalhes, mas ele deve ter visto algo no meu rosto porque imediatamente aprovou e ofereceu apoio adicional se necessário. A reserva no restaurante estava feita para sábado. Bradley passou a semana sendo incomumente atencioso, me trazendo café, oferecendo massagens, perguntando sobre o meu dia. Cada gesto me fazia sentir mais nojo, cada toque fazia minha pele arrepiar, mas sorri e continuei com o jogo, deixando pensar que sua performance estava funcionando. Na noite de sexta-feira arrumei outra mala enquanto ele estava no banheiro, mais roupas, mais coisas essenciais. Disse a ele que estava doando coisas antigas para abrir espaço para móveis novos quando comprássemos nossa casa. Ele ajudou a levar as malas para o meu carro, ansioso para agradar o ganso de ouro que ele achava que eu ainda era. Aquela noite quase não dormi, sabendo que o dia seguinte traria.
Bradley ronronava ao meu lado, com o braço jogado possessivamente sobre meu corpo. Eu escorreguei para fora dele, com nojo, fiquei em nossa sala escura olhando para a vida que havíamos construído, a vida que eu paguei enquanto ele planejava me deixar. Chegou o sábado, o dia do acerto de contas. Bradley passou 1 hora se arrumando, se embelezando no espelho. Eu usei um vestido preto simples e o colar que minha mãe me deu antes de morrer, algo sobre usar suas roupas hoje parecia importante. Enquanto dirigíamos para o restaurante, Bradley conversava animado sobre as características da casa. Ele queria um escritório, uma sala de jogos, uma banheira de hidromassagem. Eu acenei e sorri, deixando-o tecer suas fantasias enquanto mentalmente fazia os preparativos finais para o que estava prestes a acontecer. O restaurante era sofisticado. Os olhos de Bradley se arregalaram com os preços do menu. Eu disse generosamente para ele pedir o que quisesse. Hoje nós iríamos comemorar. Ele pediu o bife mais caro, coquetéis premium, entradas, fez uma conta que quase me fez rir, uma última refeição com meu dinheiro enquanto esperávamos pela sobremesa. Eu me desculpei e fui ao banheiro, conferi meu telefone para confirmar se tudo estava no lugar, mandei uma mensagem para Freya dizendo que era a hora. Voltei para a mesa calma e controlada. Bradley estava digitando rapidamente no telefone, mas guardou-o rapidamente quando me viu. Provavelmente contando a Tracy sobre o jantar caro e a compra iminente da casa, provavelmente rindo de como era fácil me manipular. O garçom trouxe champanhe, que eu secretamente já havia encomendado. Bradley levantou a taça para nós, para o nosso futuro, com um sorriso que nunca alcançou os olhos dele. Levantei minha taça de água, não corrigi sua suposição de que eu não estava bebendo porque estava dirigindo. Eu disse suavemente que também queria fazer um brinde. O sorriso dele vacilou com meu tom. Brindei aos novos começos e à verdade finalmente vindo à tona. Peguei minha bolsa, coloquei meu telefone na mesa com a tela virada para cima, e coloquei a gravação dele e da Tracy da câmera de segurança. Vi o rosto dele desfalecer. Ela é tão estúpida e desesperada, acredita em tudo que eu digo. Eu só estou usando ela pelo dinheiro dela até você me aceitar de volta. Eu observei a expressão dele mudar de confusão para horror, depois para pânico. Vi-o perceber que tudo havia terminado, o golpe, as mentiras, o futuro que ele havia planejado com o meu dinheiro. E pela primeira vez em 3 anos, vi o verdadeiro Bradley. Última atualização. Estou ainda em choque com tudo o que aconteceu desde o meu último post. Primeiro, obrigado por todos os comentários e mensagens de apoio, eles sinceramente me mantiveram firme durante esse pesadelo. Aqui está o que aconteceu depois. O rosto do Bradley passou por tantas emoções ao mesmo tempo. Choque, confusão, raiva e finalmente cálculo. Eu podia vê-lo tentando encontrar mentiras possíveis, tentando achar uma desculpa. Ele começou a gaguejar, dizendo que eu não entendia o contexto. Levantei minha mão enquanto as conversas no restaurante continuavam ao nosso redor e disse calmamente que eu tinha horas de gravações, centenas de capturas de tela, que eu sabia sobre o dinheiro que ele estava roubando, a conta secreta, tudo. Bradley se inclinou para frente baixando a voz, chamando-me de querida dizendo que não era o que eu pensava, alegando que ele e a Tracy estavam apenas brincando, que ela tinha tentado reconquistá-lo, mas ele havia dito não. Eu ri da audácia dele de continuar mentindo depois que eu mostrei as palavras dele de volta para ele. Lembrei-o dos $30.000 do meu dinheiro que ele havia enviado para ela, do bracelete caro que comprou para ela enquanto me dizia que não podíamos pagar o conserto do meu carro, dos planos dele de me deixar depois que meu bônus chegasse. Os olhos dele se moviam rapidamente ao redor do restaurante, de repente preocupado com quem poderia ouvir. Ele sugeriu que fossemos para casa e conversássemos como adultos. Eu disse a ele que não havia nada para conversar, e não era mais a casa dele. A partir daquela manhã, ele havia sido removido do contrato de aluguel, suas coisas estavam embaladas e esperando no apartamento do Dave. A boca do Bradley se abriu. Ele protestou que aquele era o nosso apartamento. Eu o corrigi. Meu nome está no contrato de aluguel, meus pagamentos de aluguel, meu apartamento. Você é só um hóspede que exagerou na estadia por cerca de 3 anos. Ele disse que eu estava exagerando por causa de uma piada estúpida com uma ex. Eu tirei uma pasta da minha bolsa e deslizei pela mesa. Dentro estavam impressões dos extratos da conta secreta dele, registros de transferências, capturas de tela de mensagens detalhando como ele vinha me usando. Ele folheou as páginas, ficando cada vez mais pálido, e me acusou de espionar ele, dizendo que isso era ilegal. Eu quase ri novamente, apontando a ironia de um homem que roubou $45.000 falando sobre legalidade. Bradley estourou, dizendo que ele nunca roubou nada, que eu dei aquele dinheiro a ele, ofereci para apoiá-lo. Perguntei sobre as mentiras, sobre me chamar de estúpida e patética, sobre planejar me abandonar depois que ele pegasse tudo o que pudesse. Ele deu de ombros, largando a farsa completamente, dizendo que as pessoas falam coisas que não querem dizer quando estão desabafando. Todo mundo faz isso. Perguntei se era isso que ele estava fazendo ao me enviar o meu dinheiro, fazer reservas para a cidade dela, comprar presentes com o meu cartão de crédito. Ele perguntou o que eu queria dinheiro? Uma desculpa.
Eu simplesmente disse que queria que ele fosse embora do meu apartamento, da minha conta, da minha vida. Ele perguntou o que aconteceria se ele se recusasse. Eu deslizei outro documento pela mesa, explicando que meu advogado entraria com uma ação por fraude, a polícia se envolveria e ao invés de simplesmente ir embora, ele iria para a cadeia. Ele olhou o documento cerrando a mandíbula, dizendo que eu não levaria isso adiante. Eu disse para ele tentar. Finalmente Bradley disse tá bom, que pegaria suas coisas e iria, mas que eu estava cometendo um erro. Eu respondi que não tínhamos mais nada, era tudo uma mentira. Ele estendeu a mão para pegar a minha, mas eu a puxei. Ele tentou se explicar novamente, mas eu o interrompi, apontando que suas mensagens já tinham feito isso, me chamando de desesperada, patética, estúpida, me usando até a Tracy aceitá-lo de volta. Bradley começou a dizer que as pessoas falam coisas. Eu disse para ele parar, que tinha acabado, completamente acabado. A expressão dele se endureceu quando perguntou sobre as coisas dele no apartamento do Dave. Eu confirmei que tudo estava lá, exceto o que ele comprou com o meu dinheiro. Ele protestou que isso não era justo, que eu não podia acreditar nisso. Perguntei se ele queria falar sobre justiça depois de me roubar por anos, zombando de mim pelas minhas costas, planejando me abandonar depois de pegar tudo. Disse que ele perdeu o direito de falar sobre justiça. Ele perguntou o que aconteceria se fosse de volta para o apartamento. Expliquei calmamente que as fechaduras foram trocadas, a segurança foi informada, o fob desativado e o Sam estava lá esperando, caso fosse necessário. O rosto dele ficou vermelho de raiva, dizendo que eu já tinha planejado tudo. Eu respondi que aprendi com os melhores. Ele passou 3 anos planejando me usar e me descartar, eu levei uma semana para planejar minha resposta. Bradley se levantou abruptamente, dizendo que aquilo não tinha acabado. Eu disse que tinha acabado completamente. Adeus. Ele saiu furioso. Liguei para o Sam para avisá-lo, pois o Bradley poderia tentar vir até o apartamento. Sam me garantiu que ele e a Freya estavam lá e me apoiavam. Eu fui para casa, encontrando Sam e Freya no sofá com vinho. Freya perguntou como tinha sido, me serviu um copo antes de se lembrar e pedir desculpas. As sobrancelhas de Sam se ergueram em surpresa. Respirei fundo e contei a eles que estava grávida. Após um silêncio, Sam perguntou se era do Bradley e se ele sabia. Eu disse que sim, era dele, e não, ele não sabia, talvez nunca soubesse. Freya prometeu que eles estariam lá para mim, qualquer que fosse minha decisão. Conversamos sobre o que aconteceu no restaurante e o que poderia vir a seguir. Sam se preocupou que o Bradley pudesse se tornar perigoso quando encurralado e insistiu para ficar na noite. A Freya ficou também no meu quarto. Enquanto eu fiquei no quarto de hóspedes, não conseguia enfrentar a cama que compartilhei com o Bradley. Por volta da meia-noite, Bradley começou a mandar mensagens, primeiro raiva e ameaças sobre processos, depois manipulação e desculpas, dizendo que me amava, mas estava confuso com a pressão da Tracy. Eu encaminhei cada mensagem para o meu advogado sem responder. Às 2 horas, ele apareceu batendo na porta, gritando meu nome. O Sam falou pela porta, dizendo que eu não queria conversar e que ele deveria ir embora. Bradley gritou que o apartamento também era dele. Sam respondeu que não mais, e ele deveria ir embora antes de chamarmos a polícia. Bradley continuou batendo e gritando. Freya já havia chamado a emergência. Quando os policiais chegaram, Bradley já havia ido embora, mas eles registraram um boletim de ocorrência para a ordem de restrição. Na manhã seguinte vieram dezenas de mensagens do Bradley, voltando a pedir desculpas e se explicando. Eu bloqueei o número dele. Sam e Freya me ajudaram a limpar as últimas marcas dele do apartamento. Encontramos uma fatura de cartão de crédito escondida, mostrando mais compras para Tracy, fotos deles juntos, de quando ele dizia que estava em entrevistas de emprego. Por volta do meio-dia, a Tracy ligou. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Ela disse que o Bradley estava dizendo a todos que eu estava louca, inventando acusações porque eu estava obcecada, tentando arruinar a vida dele porque ele estava terminando comigo. Quando perguntei por que ela estava me contando isso, ela disse que achava que eu deveria estar preparada. Ele era muito convincente. Algo no tom dela me fez hesitar. Perguntei como ela sabia disso. Ela riu suavemente, explicando que ele fez a mesma coisa com ela há 4 anos, usou ela pelo dinheiro, traiu, e depois a chamou de psicótica quando ela descobriu. Eu me sentei, confusa sobre o fato de ela estar fazendo facetime com ele, planejando o futuro deles, ele mandando meu dinheiro para ela. Ela dizendo que estava jogando com ele como ele jogou comigo, mas ela sabia o que ele era desde o início. Desta vez, ela disse que só queria o dinheiro dela de volta, que ele roubou antes de passar para mim. Perguntei por que ela estava me contando isso agora. Ela disse simplesmente que ele era perigoso quando encurralado, e eu o encurralei publicamente. Ele estava humilhado, exposto, imprevisível. Depois de desligar, fiquei encarando meu telefone, sem saber se ela estava dizendo a verdade ou se isso era mais um jogo. Liguei para o meu advogado sobre a conversa. Ela me aconselhou a adicionar a Tracy à ordem de restrição para criar limites claros com todos os envolvidos. O domingo passou com mais mensagens do Bradley de números novos. Eu as encaminhei todas, sem ler além das primeiras palavras.
Na segunda-feira fui trabalhar, tentando focar na vida normal. O Dave me perguntou como estava, sem pressionar por detalhes. No almoço marquei uma consulta pré-natal, fazendo a gravidez parecer mais real. O pensamento de ter o filho do Bradley ainda me causava náuseas, mas eu estava determinada. Esta criança teria um dos pais que a amaria incondicionalmente. Depois do trabalho fui para a casa da Freya como planejado. O Sam trouxe comida e novidades. O Bradley tentou acessar nossas contas conjuntas vazias, apareceu no apartamento do Dave gritando sobre me processar, ligou para o Sam, alternando entre ameaças e pedidos para ele me fazer ver o que eu estava fazendo. Meu telefone tocou com um número desconhecido às 20 horas. Contra meu melhor julgamento, atendi. A voz embriagada do Bradley perguntou se eu achava que era tão esperta. Eu disse calmamente que estava desligando, que não deveria ligar mais. Ele de repente gritou que eu havia arruinado a vida dele, desperdiçado 3 anos da vida dele, me chamou de vaca controladora. Eu terminei a ligação, bloqueei o número e adicionei a documentação. Na terça-feira chegou uma carta registrada do advogado do Bradley, exigindo uma distribuição equitativa dos bens e ameaçando processar por seu investimento no relacionamento. O meu advogado achou isso risível e disse que o advogado dele o abandonaria assim que visse as provas de fraude. Na quarta-feira, o Bradley soube que eu estava na casa da Freya. Ele apareceu batendo na porta dela, gritando meu nome. A Freya ligou para a polícia enquanto eu gravava as ameaças dele. Os policiais o encontraram ainda gritando, embriagado, e o levaram por embriaguez pública e invasão de propriedade, outro incidente para o nosso caso. Na quinta-feira, a ordem de restrição temporária foi concedida. O Bradley não podia mais entrar em contato comigo, chegar perto da minha casa ou do meu trabalho, ou acessar minhas contas ou propriedades. O Sam entregou os papéis e me reportou que o Bradley ficou branco de raiva, amassou os documentos e os jogou no chão. Na sexta-feira, o Bradley violou a ordem ao aparecer no meu escritório. A segurança o parou no lobby. O Dave testemunhou tudo e se ofereceu para depor. O Bradley foi escoltado para fora, gritando que eu havia roubado dele, que eu era uma mentirosa, que todos logo viriam a verdade. Na manhã de segunda-feira acordei com náuseas devido à gravidez. Enquanto tomava chá de gengibre, meu telefone vibrou com uma mensagem parabenizando-me pelo bebê e perguntando quando eu planejava contar a ele. Meu sangue gelou. Eu só havia contado a Freya, ao Sam e ao meu médico. Uma outra mensagem explicava que a Tracy disse a ele, afirmando que eu mencionei isso quando liguei para ela. A Tracy estava jogando dos dois lados, alimentando-o com informações enquanto fingia me avisar. Eu encaminhei a mensagem para o meu advogado sem responder e a bloqueei. Tracy não confiava em mais ninguém fora do meu círculo imediato. No trabalho, encontrei com o RH e expliquei a situação, geralmente abusiva com a ordem de restrição, as preocupações de segurança no trabalho. Eles foram solidários, notificaram a segurança e ofereceram opções flexíveis. Naquela tarde, meu advogado ligou com novidades. O juiz concedeu uma ordem de restrição permanente e estava considerando acusações criminais por fraude financeira com base na nossa documentação. Ela disse que era um bom resultado, que eu fiz tudo certo. Naquela noite deitei na cama pensando em criar essa criança sozinha, explicando sobre o pai ausente, possíveis batalhas pela custódia. Mas pela primeira vez em anos eu estava vivendo de forma autêntica. Não mais subsidiando os sonhos de outra pessoa enquanto adiava os meus. Não mais aceitando migalhas de afeto enquanto era zombada pelas minhas costas. Não mais sendo tola de ninguém. O Bradley achava que me havia destruído. Em vez disso, ele me libertou. Isso era algo que ele nunca entenderia.